Oi, gente, tudo bem? Então, tô aqui de volta hoje aqui no Tuvil, com série nova, né? É uma minissérie, na verdade, que só tem 3 episódios, mas é uma série super útil para vocês videntes, porque essa série se chama Não Use e Não Abuse, porque são as coisas inúteis que os videntes fazem ou dizem, né? Para a pessoa com deficiência visual. Então, antes de eu entrar nesse assunto, no primeiro episódio dessa série, quero te convidar, tu que não me conhece, faz uma maratona aí no Tuvil e também lá no meu blog, camilatuvil.com.br, para saber de onde eu venho e quais são meus objetivos, né, com essas ferramentas. E tu que já está inscrito, valeu aí, continua tocando o sininho para receber as notificações, também deixando teu like, o teu comentário, dando mais sugestões de temas para a gente ampliar aí o leque para ajudar cada vez mais pessoas. Certo? Então, gente, vamos abrir primeiramente os ouvidos e a mente para entender. Inutilidade é a palavra dessa série, tá? Então, começando agora, vai ser mais dedicado esse vídeo para as identificações. Vocês sabem que eu vivo falando aqui no canal e também lá no blog, nos meus textos, eu falo muito sobre a importância da pessoa que enxerga ser extremamente detalhista e muito específica quando vai identificar alguma coisa para a pessoa com deficiência visual. Caso essa pessoa não conheça o lugar, não conheça o objeto ou qualquer outra coisa que a gente esteja presenciando. Então é muito importante prestar atenção nisso. Por exemplo, cores, não adianta identificar as coisas, caracterizar as coisas para o deficiente visual, a não ser que seja acompanhado com alguma outra informação útil, com cor. Então, por exemplo, a gente está na cozinha lá para preparar um prato, ou vai fazer um café, ou vai fazer alguma coisa que precisa de açúcar ou de sal. Ó, mãe, ou amor, ou meu bem, ou mano, ou pai, sei lá o quê, né? Onde está o arroz? Onde está o sal? Onde está o açúcar? Ah, tá no pote rosa. Gente, isso, sinto muito, tá? A água gelada tá, a jarra da água gelada tá do lado do pote azul. Gente, isso não é nada para nós, tá? Então, assim, é uma coisa corriqueira para quem enxerga, porque é automático, mas é muito importante que a pessoa que é vidente dê na mão da pessoa com deficiência visual, para que a pessoa veja, através do tato, né? Que tipo de características tem nesses potes, o que esses potes guardam, esses recipientes, né? Dentro da geladeira também entender as prateleiras, porque daqui a um tempo tem mais de um pote na mesma prateleira onde tem a jarra de água, então não vai adiantar nada a respeito. Então, ao invés da gente ficar abrindo o pote, cheirando para ver o que tem, vamos participar da organização da casa. Eu já falei várias vezes sobre isso, tá? Então, a pessoa com deficiência visual tem a obrigação, e o vidente que mora com essa pessoa, ou que auxilia essa pessoa em alguns momentos, precisa colocar o deficiente visual na obrigação, caso ele não pense nisso, de participar dessas organizações, comprar potes, recipientes com texturas diferentes, cores, fazer identificações diferentes, como fita durex, fita crepe, fitinha mimosa, dar uma rasgadinha assim, bem pouquinho assim, só para ter um tato na tampa do pote, se os potes forem iguais, porque às vezes vem aqueles conjuntos com vários potes, vários recipientes. Então é muito importante, tá, gente, que o deficiente visual, assim, ele participe dessas questões, porque daí ele já vai saber exatamente onde é que tem o açúcar, onde é que tem o sal, tem mais autonomia, e não basta, né, gente, já basta para nós a nossa dependência, porque pessoa com deficiência a gente sabe que não vai ser 100% independente, mesmo que queira, então o mínimo que a gente puder ser dependente, melhor. Então esse tipo de coisa evita, né, essas questões. Outra coisa com relação à identificação é uma coisa muito irritante, tá? Além de ser inútil. Por exemplo, estamos em grupo ou com poucas pessoas, não importa, andando pela rua. Sei lá, vamos tomar um chimarrão numa praça, ou vamos num shopping, ou vamos andar no meio da rua, assim, só para dar uma caminhada na quadra e tal, pegar um solzinho, um ar. Aí as pessoas dizem assim: ai, olha ali aquela árvore. Ai, olha ali aquele passarinho, que coisa mais querida. Ai, olha ali. Gente, isso não dá para pessoa com deficiência visual. Então, assim, ó, por favor, incluam
né? Sejam inclusivos, sejam acessíveis. Como isso? Às vezes a pessoa até fala isso e logo depois se corrige e já dá a característica mais específica, né? Isso acontece muito comigo aqui na minha família, inclusive. Né? A primeira coisa é essa observação. Ai, olha ali, olha lá, não sei o quê. E aí depois a pessoa se dá conta e diz, não, essa aqui é uma árvore super grande que está entortando. A gente está vendo ali um passarinho que está tomando água, um passarinho que está brigando com outro passarinho. Enfim, descrever o que está acontecendo. Não fiquem só num assunto paralelo, né? Porque a gente fica completamente a par. Aliás, não é a par, né? A gente fica completamente à toa nessa situação. A gente não tem a menor noção do que está acontecendo. Então, por favor, façam a sua parte e incluam. Outra coisa também relacionada a isso é quando a gente está vendo alguma série ou algum filme ou qualquer programa na TV que não tenha audiodescrição e que a gente não esteja usando audiodescrição em algum equipamento eletrônico. Isso acontece muito aqui em casa, por exemplo. Quando eu vou assistir filme ou série com meu namorado, ou com a minha mãe, ou com qualquer outra pessoa, ou até mesmo sozinha, eu uso o meu celular, onde eu tenho todos os streamings e tal, né? Eu tenho todas as questões ali, eu coloco a acessibilidade e as pessoas vão acompanhando o filme normalmente, sem audiodescrição, sem essa necessidade na TV. E aí, o que acontece? Quando a gente não tem essa acessibilidade da audiodescrição, a gente está todo mundo ali reunido, assistindo, daqui a pouco tá aquela cena que é só o som, a trilha sonora, né? E é só a imagem que tá aparecendo, né? A gente não tem acesso, o que tá acontecendo no decorrer da cena. Se o personagem tá entrando, se tem mais de um personagem, se não tem nada, se é só paisagem ou coisa parecida. Às vezes a gente consegue identificar isso pelo som, né? Às vezes o personagem tá pisando numa floresta, numa grama, a gente consegue entender que essa pessoa tá do lado de fora, né? Dependendo do contexto do que a gente está assistindo. Mas, normalmente, a gente não entende 100% de uma cena que não tem fala, que não tem nada, e que a gente não tem acesso à audiodescrição. Então, as pessoas ficam assim, ai, olha ali o que ele está fazendo. Ai, olha a roupa daquela mulher, que coisa horrorosa. Ai, meu Deus, olha ali o que ele está fazendo, se tem cabimento isso. Gente, também, tá? Então, a gente agradece a inclusão, tá? Então, falem o que os personagens estão fazendo. Ó, ele tá pegando uma arma, ele tá entrando na casa, ele tá abrindo o armário, ela tá vestindo uma roupa, sei lá, laranja com, né, com uma roupa horrorosa, enfim, cheia de estampas, e a parte de baixo também cheia de estampas, completamente descombinando. Então, que a gente possa ter uma noção, né, enxergar essa imagem na nossa cabeça. Outra coisa também, gente, é a precisão em direções e indicações de lugares, onde estão as coisas, né? Onde entrar, onde ingressar, né? A gente não precisa receber tudo na mãozinha, tá? Não é isso, de forma alguma. Mas a gente precisa que as pessoas sejam específicas. Ah, onde eu coloquei meus óculos de sol, por exemplo? Aí a pessoa diz, tá ali à direita, na tua frente à direita. Não, isso não é uma descrição precisa. Ó, tá no fundo da mesa, bem no fundinho da mesa, no fundo da prateleira à direita, né? Uma coisa bem específica. Quando a gente está sozinho e a gente vai entrar em algum lugar, e a pessoa, normalmente, quando a gente está acompanhada, as pessoas dizem assim, a entrada da sala de cinema, a entrada da sala do espetáculo é aqui, logo aqui à direita. Logo aqui à direita também não diz nada, tá, gente? Só para a gente poder, assim, se concentrar, tá? É claro que a gente sozinho, as pessoas procuram ajudar mais, elas nos levam até o lugar, mas é muito importante também que a pessoa que está enxergando e que está fazendo essa condução, que ela explique o lugar, especialmente quando a gente não conhece. Porque a gente tem uma tendência, tá? Quem enxerga não sabe disso, quem não está acostumado com pessoa com deficiência visual. A gente tem uma tendência de travar, tá? Porque a gente está ali com o braço dado com a pessoa, porque a gente não precisa usar bengala naquele momento, e a gente fica totalmente inseguro, porque a gente não sabe absolutamente nada daquele lugar que a gente está frequentando, ou aquele lugar mudou, passou por uma reforma, né? Quem já enxergou antes, não adianta nada porque está completamente diferente. Então a gente fica com muita insegurança, especialmente em degrau, em obstáculo que possa causar uma queda, né? Então, sempre que tiver uma escada, uma entrada específica que tenha degraus, tanto para subir quanto para descer, por gentileza, coloquem a mão da pessoa com deficiência visual no corrimão, ou numa parede, ou num lugar onde a gente possa se apoiar para poder ter a noção de onde a gente está, para poder entender que daqui para frente tem degrau, né? Porque a gente precisa desse delay, tá?
da gente entender isso. Eu espero que vocês sejam solidários com relação a isso. Essa coisa de aqui e ali não funciona, tá? Ó, um pouquinho mais para frente tem um degrau que sobe, tem um degrau que desce, só um pouquinho que eu vou colocar a tua mão no corrimão, né, da escada, né? A escada é vazada ou não, porque isso é importante, porque às vezes a gente vai muito com o pé para frente e a escada é vazada, né? Então a gente pode se machucar, etc, né? Então assim, agora tu vai subir. Então, por exemplo, se a gente vai subir numa cabine ou em alguma coisa, a gente pede para que a pessoa coloque a nossa mão onde a gente tem que subir, entender que tem um degrau e explicar o que tem logo após, porque às vezes a gente fica meio travado, mas não é para provocar ninguém, é porque realmente a deficiência causa essa insegurança, tá? Outra coisa também, assinar. Eu tenho uma certa tensão em assinar, tá, gente? Eu tenho problema. E assim, ó, deficiente visual assina, sabe assinar, tá? Porque tem pessoas que acham que a pessoa com deficiência visual vai carimbar o dedo, assim, né? A impressão digital como se não fosse alfabetizado, gente. A gente sabe minimamente assinar, mesmo que a pessoa só seja alfabetizada em braille, ela tem que ter minimamente a noção do nosso alfabeto, né? Então, assim, só para deixar isso claro. Então, sempre que for assinar alguma coisa que precisa assinar, coloca o dedo da pessoa na linha pontilhada, onde a gente precisa assinar, e indica a direção, né? Eu estou fazendo também movimento com as mãos, para quem não está me vendo, porque daí a gente sabe para que lado vai assinar, né? É muito importante aqui, para encerrar esse episódio, que o próprio deficiente visual também se imponha, não só na organização da casa, como eu falei antes, da questão das cores, dos recipientes e tudo mais, mas também se imponha, fale para as pessoas, eu não estou seguro, tu pode me dizer exatamente onde é que a gente está, o que a gente está fazendo, que espaço é esse? Tentem descrever ao máximo para as pessoas para que elas se sintam mais seguras, né? Então, videntes, se liguem aí, tá, queridos? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo, tá? Valeu!